Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 1º de outubro, terça-feira. 1º de outubro, terça-feira. Deus dê a todos nós um mês abençoado na sua presença. Estamos lendo aqui Gênesis capítulo 12, verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Essas são palavras de Deus para Abraão no momento em que Deus o chama. Ele faz promessas, o chama para, a gente costuma dizer, eu pelo menos, uma caminhada de fé, mas diz respeito ao plano redentor, diz respeito ao descendente Jesus, diz respeito a uma nação que viria de Abraão para ser a semente, ou a raiz, ou a família, a etnia que traria Jesus Cristo. Então, Deus faz promessas a Abraão de lhe dar uma terra, de lhe dar uma posteridade, portanto, esse povo, Israel, e de lhe abençoar. Os teólogos, eles se debruçam e dividem essa, podemos dizer, chamada e promessas de Deus a Abraão com elementos, como é que eles falam? Condicionais, né? Que o Abraão tinha que sair. Então era um mandamento, você sai da tua parentela. E o que Deus prometeu? Que faria dele uma grande nação, que o abençoaria e que ia engrandecer o nome de Abraão. Depois, Deus diz para ele, você seja uma bênção, se tu uma bênção. E o que Deus prometeu? Prometeu que abençoaria aqueles que o abençoasse, que eu acabei de ler, né? Amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoam ou o amaldiçoassem, é um trava-línguas. E em Abraão, Deus ia abençoar todas as nações da terra, né? Abençoarei todos os povos da terra. Isso é uma palavra que diz respeito a Jesus. Então tem esses elementos, refletem justiça e santidade de Deus, no aspecto da ordem, né? Sair, e nos lembra muito o aspecto normativo, né, de ordens, de mandamentos da lei mosaica, e tem um aspecto incondicional. Eu sempre falo, Abraão, a quem Deus chamou de amigo, amigo de Deus, a parte da aliança, que a gente chama pacto abraâmico, aliança abraâmica, é incondicional, né? É unilateral. Vocês lembram o dia em que Deus celebrou o pacto? Deus fez tudo sozinho, né? E o que isso reflete? A graça de Deus, né? A fidelidade de Deus, o que Deus faria na história. Por que eu estou lembrando tudo isso? Eu estou lembrando isso para deixar claro que eu não sou antissemita, para deixar claro que eu, Osmar, que não sou relevante, nem famoso, nem nada, mas eu tenho pelo menos uma responsabilidade de não falar bobagem para os irmãos aqui que me ouvem. Ah, então, eu estou deixando claro, e você já vai entender o porquê que eu estou sublinhando isso, que eu não tenho nada contra Israel. Os ímpios, os intelectuais, o tempo todo estão falando mal de Abraão. E eles acusam Abraão, né, por causa das religiões abraâmicas. O Islã, o cristianismo, o judaísmo. Então, eles colocam tudo na conta do Abraão, porque foram estes segmentos que promoveram muitas guerras mundo afora, né? E muitos problemas. Bom, eu estou falando isso porque ontem, tudo isso porque ontem, num grupo de trabalho, tem um colega crente, parece até que é pastor, mas é aquele tipo que publica discurso de ódio. E eu tenho um ódio desse discurso de ódio.
Mas tudo bem, na época era coisa lá do PT, do Lula, e defendendo o Bolsonaro, tal, o tempo todo publicando, publicando. Haja paciência, eu não lia nada, não tenho paciência para isso, né? Mas agora ele deu para alavancar o nome de Israel para cima até do bom senso, né? Uma coisa é a gente entender essa questão da chamada de Abraão, de como Deus tem uma aliança com Israel. Outra coisa é discurso de ódio. Então ele me mandou, não, mandou no grupo um bombardeio que teve lá esses dias. Nem prestei atenção aonde era, mas enfim. Aí uma enxurrada de comentários celebrando a morte de pessoas, né? É isso mesmo, Israel é a menina do... Então, tem parte de verdade, mas completamente discurso de ódio, né? Por que que eu estou falando isso? Mas será possível que esses crentes que escreveram ali não entendem que Deus, o Deus que tem aliança com Abraão, né? Deus que tem aliança com Israel. É o mesmo que não tem prazer na morte do ímpio. É o mesmo que inspirou o apóstolo Paulo para dizer para nós orarmos por todos os homens, para que eles chegassem ao arrependimento. O Deus que convoca a sua igreja para a evangelização. No domingo passado, foi o último dia da escola dominical, e encerramos o livro de Esther. Eu disse para os irmãos: olha, tem coisa aqui que é só uma informação para a gente. Não nos inspira em nada. Não nos inspira em nada. A Esther, tudo bem que estamos falando de um segundo decreto que foi assinado pelo rei para que Israel tivesse lá na Pérsia o direito de autodefesa, né? Só que o direito de autodefesa. A Bíblia diz que eles estavam paralisados de tanto terror, e Israel matou 500 dentro da fortaleza de Suzã, depois esse número aumenta um pouquinho, 75 mil nas províncias. Eu falei assim, isso aqui não é para a gente celebrar. Isso para nós, igreja, é apenas uma informação deste livramento, desta providência divina, mas isso não nos inspira. Não nos inspira a ideia da Esther que ela propôs em mais um pedido de prorrogar mais um dia de matança. Isso é só uma informação. Nós não celebramos e a gente não fica feliz, nem dá glória a Deus, e não nos inspira para fazer o mesmo. Quando ela mandou pegar os filhos já mortos do Amã e mandou empalar publicamente, né? Não nos inspira. Ou seja, por que, Osmar, não está na Bíblia? Pois é, está na Bíblia. Mas em Jesus Cristo, que a gente crê, que a gente é discípulo, manda amar os inimigos. Por isso que essa história é só uma informação para a gente, para nós aprendermos outras lições e não para imitar. Porque a gente não vai matar ninguém, a gente não vai mandar empalar ninguém na forca, né? A gente não vai nutrir ódio, porque Jesus mandou amar o inimigo. Se ele tiver fome, dá de comer; se tiver sede, dá de beber. Se falarem mal de nós, a gente ora por eles. A gente tem que viver em paz com todos. A nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra, a nossa luta é contra potestades, portanto, é espiritual. Ora, se eu não posso me inspirar numa vitória de Israel lá do passado, para eu reproduzir, aí eu cheguei a dizer para os irmãos, eu acho que eu não estou muito bem da minha saúde mental, mas eu disse para os irmãos: irmãos, aquele cântico que a gente canta aqui na igreja, vem com Josué lutar em Jericó.
Que luta que a gente vai ter com Jericó? Qual foi a luta do Josué? Se não foi invadir, matar pessoas, só pouparam a Raabe, né? Então, a igreja não é convocada para lutar com Josué, nem em Jericó, nem em lugar nenhum, porque aquela luta é outra. A época, a era, a fase é outra. E nós, amados, nós fomos chamados por Jesus para pôr fim na violência. A igreja está como ovelhas para o matadouro. A igreja está vivendo, sofrendo o agravo da violência, mas nunca sendo violenta, né? Então, crentes publicam lá, e se os irmãos vissem, é que eu não consigo, não tenho a memória para reproduzir aqui as frases. Que não falte pólvora, uma dessas, pólvora, então isso aí é antiquado, né? Que não falte pólvora para Israel acabar com os inimigos. Que não falte munição. É isso mesmo, é tipo crente pentecostal, né? Queima Jeová, mata e tal. Irmãos, eu estou um pouquinho exaltado, mas eu vou me controlar. A gente não pode, amados, a gente não vai ignorar, não vai esquecer a promessa que Deus fez a Abraão. Mas nosso apoio a Israel não é cego. A gente precisa lembrar que hoje Israel não está em Cristo, né? Que os árabes não estão em Cristo. Sabe o que isso significa? Que são todos almas perdidas. Que a gente nunca deve ser antissemita, porque nós sabemos que eles são povo do Senhor, mas alto lá, a gente também não pode ser anti-árabe, anti-muçulmano, anti-etnia, anti-povo, anti-gente, anti-humanidade. Não podemos. Nós não podemos. O apoio e a oração que a gente faz por Israel, que haja paz, como o Salmo nos ensina, é uma coisa. Mas a gente não pode apoiar os erros, porque toda a humanidade que faz leitura política desta guerra está percebendo os excessos, né? E aí a igreja que foi chamada para amar, para orar, evangelizar, interceder pelas almas perdidas, amar as almas perdidas, vai fazer discurso de que mata. É isso mesmo, mexeu com Israel, vai sentir a fúria do leão. Que é isso, amados, né? Eu fico, o queixo caiu tudo, porque eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Então, veja só, nós, os crentes, repito, o nosso apoio não é apoiar os erros. A gente tem que olhar para essa gente e saber, amados, historicamente, o sofrimento de Israel, dos judeus, mas também pensa se não faz parte do pensamento dos que estão em Cristo Jesus, que foram chamados para amar. Se a gente não deve considerar também os sofrimentos do povo árabe, né? Então a gente deve considerar o sofrimento de todos os povos, os direitos de todos os povos, né? Então, Deus tem história com Israel no passado, Deus vai ter história com Israel lá no futuro. Israel não vai ser extinto, não vai ser apagado por causa destas promessas, mas a nossa ênfase de oração, de amor, tem que recair sobre o mundo inteiro, né? Até porque, para pensar o que a Bíblia está dizendo aqui. O que Deus disse aqui: por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então, o objetivo de Deus, quando separou um povo que lhe é peculiar, Israel, a aliança abraâmica é para abençoar as nações da terra. Aí vem o crente nos dias de hoje vibrando porque tem pessoas morrendo, né? Eu acho tudo muito, muito estranho, uma falta de pensamento, de reflexão, né?
Não vamos confundir o Israel, portanto, da história, mas também não vamos confundir com o Israel escatológico. Nós, nós temos a obrigação de amar, de interceder, de não ser esse que faz, esse ou essa, né? Que faz esse discurso de ódio. Irmãos, eu fiquei tão mexido que eu nunca respondo nada em lugar nenhum, mas eu fiz uma pequena resposta, coloquei lá. Eu fui o único no meio de centenas de conversas, vai, mata, manda fogo, Jeová, acaba com eles, não sei o quê. Eu fui o único que vim com uma outra prosa. Ah, porque você é o bom. Não. É porque eu acho que eu aprendi algo que eu não posso confundir. Uma coisa é uma coisa, como diz o outro. Outra coisa é outra coisa, né? Perdão se eu falei como quem briga, mas eu sei que os irmãos me entendem. Deus abençoe os meus irmãos. Pensa nisso. O Deus fez uma aliança com Abraão, não é porque ele queria um povo para si e acabar com o resto da terra e ter uma predileção. Não, foi para abençoar todos os povos da terra. Deus te abençoe a lembrar disso. Jesus Cristo tem que ser anunciado. E aí eu pergunto: é ou não é uma desevangelização publicar estas coisas? Os ímpios estão olhando. Aí sabe o que eles vão falar a nosso respeito? Esse povo diz que ama, mas ama o próximo, que obedece a Jesus e ama o próximo, mas ama ver o próximo ser morto em chacina, em genocídios, em guerras. É isso que vão dizer. Espero que ninguém nunca pense isso a meu respeito. Estou fora. Vamos orar. Pai eterno, que a tua graça e misericórdia seja sobre nós. Livra-nos, ó Senhor, de não seguir o teu mandamento, amar o próximo. Livra-nos, ó Senhor, de qualquer ódio contra o teu povo Israel. Livra-nos, ó Senhor, de não compreender as eras, as estações. Livra-nos, ó Senhor, da confusão teológica. Dá-nos a tua graça, porque o povo árabe, os povos muçulmanos precisam é de Jesus. E quando morrem, sei que o Senhor não se alegra, o Senhor não celebra, porque é gente da qual o Senhor queria agregar. Oro no nome de Jesus, o enviado por amor de todos os povos. Amém.